sou André Cordeiro, sou professor da Universidade Federal de São Carlos, aqui no campus Sorocaba, e vou apresentar para vocês o caso nosso aqui, que está em andamento, que é a questão da falta de água no reservatório de Tupararanga. Então, só para contextualizar a todos, o estado de São Paulo é dividido em 22 unidades de gerenciamento de recurso hídrico e em 21 comitês de bacia. O meu comitê e a minha unidade de gerenciamento é a UGRI 10, chamada de Sorocaba e Médio Tietê, porque ela pega a porção logo em seguida do Alto Tietê, que é a região metropolitana de São Paulo, e liga no restante das bacias do Tietê até o Baixo Tietê. Essa bacia ela é subdividida em subbacias para fim de gerenciamento, né? E eu vou falar especificamente para essas bacias do Rio Sorocaba, que é o Alto Sorocaba, o Médio Sorocaba e o Baixo Sorocaba. Nós também estamos tendo problema de seca na região do Médio Tietê, mas na região do Médio Tietê, nosso principal problema é o Rio Tietê, que ele vem com uma qualidade muito ruim do Alto Tietê, que é a região metropolitana de São Paulo. No caso aqui em tela, a gente vai falar da represa de Tupararanga, que é essa represa que está aqui, bem pequenininha, que é numa bacia chamada Alto Sorocaba, que essa represa aqui, ela abastece direto ou indiretamente quase 1 milhão de habitantes na bacia do Rio Sorocaba inteiro. Principalmente no Alto e no Médio Sorocaba. Esse desenho que está aqui é o município de Sorocaba, que é o maior município da bacia, atualmente por volta de 700 mil habitantes. Mas ela acaba afetando toda a vazão do Rio Sorocaba e a captação que se faz, inclusive, a jusante do rio nos outros municípios que utilizam até ele chegar. Aqui já é o Rio Tietê, né? Essa aqui é a represa de Barra Bonita, já no Médio Tietê. Então, essa bacia do Alto Sorocaba, onde fica o reservatório de Tupararanga, sempre foi uma bacia mais conservada. Isso aqui são os fragmentos florestais da região. Apesar da bacia como um todo, a bacia do Rio Sorocaba como um todo, tem uma cobertura vegetal muito pequena. A maior parte dos municípios tem menos de 3% da cobertura vegetal original. Mas lá no Alto Sorocaba a gente acaba tendo um pouco mais de fragmentos florestais maiores, mas esses fragmentos estão cada vez menores, porque a gente tem um aumento da população nessa região e um aumento da ocupação da bacia. Só para contextualizá-los também, isso aqui é do nosso último plano de bacia. Esse é um mapa de aquífero. Essa região aqui do Alto Sorocaba e Médio Sorocaba, a gente tem um aquífero fraturado com baixa disponibilidade de água subterrânea. Então, uma das poucas fontes de água é o reservatório de Tupararanga, e a água subterrânea aqui é muito pouco em termos de quantidade. Já na parte mais baixa da bacia, em direção ao Baixo Tietê, você já tem o famoso aquífero Guarani, e aí a dificuldade para abastecimento é um pouco menor. Então, já desde... Esse aqui é o último plano, que é 2018, mas desde o primeiro plano de bacia, que é de 2006, a gente identifica essa região do Alto Sorocaba e do Médio Sorocaba como regiões com baixa disponibilidade hídrica. Isso já saiu em todos os relatórios da bacia desde 2006, e a gente faz um relatório de situação anual, onde essa questão é colocada para todos os municípios da bacia. Não só a gente tem pouca água, né? Esse cálculo de disponibilidade é aquele cálculo feito por metro cúbico por habitante ano, mas também, se você pegar o Q710, você vê que não só essas duas regiões, principalmente o Médio Sorocaba, tem problema, mas nós temos aqui regiões também no Médio Tietê, onde a situação também é crítica, ou seja, a gente tem uma disponibilidade pequena em relação a uma demanda muito alta. Alguns municípios aqui já tiveram vários problemas de falta de água, como Itu, por exemplo, que já passou por uma crise muito séria em 2014, 2015. E se você for pensar em qualidade, nós ainda temos também um outro problema, né? Porque todas as bacias que estão no Tietê
tem um problema muito grave de qualidade, porque o rio Tietê, principalmente até aqui Barra Bonita, ele tem uma situação de qualidade de péssimo para ruim. E aqui na bacia do Sorocaba, que já foi considerada uma bacia com qualidade de água muito boa, hoje em dia está começando a ter sérios problemas de qualidade. Principalmente porque nessa região aqui nós temos a região metropolitana de São Paulo e você tem uma pressão de crescimento populacional em direção a essas bacias do rio Sorocaba. Aquela região onde tem o reservatório de Tupararanga, que é esse aqui, ela é uma preocupação constante do comitê, tanto que ela foi transformada desde 98 numa área de proteção ambiental, a bacia inteira. Isso é do plano de manejo da APA de Tupararanga, mas a APA, como acho que a maioria sabe, é uma ferramenta de proteção muito pouco restritiva. Então, tem pouca capacidade de impedir a ocupação desse território e afetar a qualidade da água de Tupararanga. Então, desde 98, a gente já discute os problemas nessa bacia e esses problemas têm se intensificado nos últimos anos, né? Tanto em função do uso e ocupação do solo nessa região, quanto na gestão do próprio reservatório, que é utilizado também para geração de energia elétrica. Eu peguei aqui um histórico mais recente, a partir de 2014, lembrando que esse reservatório ele existe desde 1914, então é um reservatório muito antigo. Mas eu peguei da última crise hídrica no estado de São Paulo, só para a gente ter uma ideia do histórico, né? Então, em 2014 e 2015, que São Paulo ficou com uma restrição muito grande, a capital, né, em função do sistema Cantareira, e Tupararanga aqui foi um pouco menos afetado, porque a operadora da barragem fez um controle de vazão, reduziu a produção de energia por conta própria, e isso manteve o reservatório durante aquele período de estiagem. Mas desde 2017, a geradora de energia, a empresa que é responsável pela geração, que é a Votorantim Energia, ela tem aumentado a produção de energia, principalmente no final do ano, no início da primavera. E isso já tem mostrado alguns efeitos, já tinha mostrado alguns efeitos no reservatório. Desde 2017 e 2018, a população do entorno do reservatório, que utiliza muito o reservatório para questões de lazer, esportes aquáticos, tem reclamado do volume de água no reservatório, né? Ele está abaixado constantemente desde 2017 e desde 2015 a gente tem volumes de chuvas declinantes, ou seja, tem chovido menos ano a ano. Este ano chegou no que a gente chama de limite, né? Porque o reservatório já está chegando na cota que a gente chama de mínimo operacional. O reservatório ainda consegue tirar água no 813, que é uma cota mais abaixo, mas já é uma descarga de fundo. Então, a cota mínima é 817,5. E quando começou a chegar no 819, a própria Votorantim Energia procurou o Comitê de Bacia e o Comitê de Bacia começou a desenvolver uma série de reuniões para tentar evitar que esse reservatório ultrapassasse a cota mínima operacional. Aqui eu vou ser bem rápido por causa do tempo, mostrando, isso aqui são os histogramas de vazão de anos anteriores, mas só para chegar nesse ano aqui, 2019, você, como sempre, a operadora faz uma grande geração nesse final de ano, 2020 também, só que em 2020, depois dessa redução grande aqui da cota, o reservatório já não recuperou mais. As chuvas do começo do ano não serviram para encher o reservatório. E aqui agora a gente está... Esse gráfico já tem quase um mês atrás, talvez umas 3 semanas, nós já estamos no 817,9. Nosso mínimo operacional é 817,5. Né? Então, o comitê juntou os esforços com o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado, que fez o balanço hídrico da bacia, inclusive indicando quais eram as captações a jusante do reservatório e as captações a montante. A principal captadora de água é o SAI de Sorocaba, que
leva água para os 700 mil habitantes de Sorocaba, em seguida do município de Votorantim, que tem em torno de 200 mil habitantes. Só que a gente está com vazões decrescentes em todos os rios, tanto os formadores do reservatório, quanto aqueles que depois entram no rio Sorocaba até sua foz no rio Tietê. O que está fazendo que quase todos os municípios da região estão tendo que encontrar alternativas para abastecimento. Mas que até o início desse ano a gente tinha muita dificuldade de incluir todos os atores responsáveis pela gestão da área, principalmente a empresa que é gestora da barragem. Ela tinha sempre muita restrição de discutir regra operacional, por exemplo, o comitê de bacia. Como dizem que a crise às vezes traz uma vantagem, né? Essa crise permitiu que a gente juntasse todos os atores, o comitê de bacia, o conselho gestor da APA de Tupararanga, a operadora da barragem, que é a Votorantim Energia, todas as concessionárias de água e esgoto dos municípios da bacia do Sorocaba. Então, em grande parte deles é a Sabesp, que é uma empresa estatal do estado de São Paulo, em algumas outras são empresas municipais. Os municípios, porque apesar do abastecimento público ser uma responsabilidade dos municípios, muitos municípios terceirizam isso para a concessionária, então você precisa discutir com a concessionária e com o município, além de todos os membros da sociedade civil, universidades, Fiesp, Ciesp, OAB, todos aqueles que já participam do comitê. A gente teve também, recentemente, a instituição dessa Promotoria Pública de Meio Ambiente na região, que é o GAEMA. Isso também facilitou um pouco mais a gente conseguir colocar todo mundo na mesa para discutir, né? A gente já conseguiu definir algumas ações emergenciais, e aqui cabe também uma questão de que o comitê, às vezes, não tem o poder de polícia, né? Então, juridicamente, o comitê decide, mas quem tem que aplicar as regras são os órgãos de controle do Estado, e isso também impõe que a gente faça uma negociação com os órgãos de controle. Mas decidiu-se que a cota mínima operacional é 817,5. Isso preservaria as captações a montante e as captações a jusante. A Votorantim Energia concordou em reduzir a vazão turbinada, que elas estavam mantendo em torno de 6 metros cúbicos por segundo, para uma redução de 3,5 metros cúbicos por segundo, mas isso ainda tira mais água do reservatório do que entra, o que nossos modelos indicam que a gente vai chegar nesse 817,5, talvez agora em meados de outubro. Então, está todo mundo rezando para que chova, para não ter que tomar atitudes mais drásticas na saída de água do reservatório ou nas outorgas da bacia. As concessionárias todas estão sendo indicadas para fazer planos de contingência que levem em consideração essa falta de água no ambiente, que esse é um outro problema. A maior parte dos planos de contingência das concessionárias não levavam em consideração a falta de oferta de água do ambiente, mas sim algum problema operacional no abastecimento público, por exemplo, como queima de uma bomba, mas eles não tinham planos de contingência para a falta de oferta de água do manancial. E estamos começando uma discussão com o DAE, que é o órgão que é responsável pelas outorgas, para rever algumas outorgas e, na verdade, fazer um plano de gestão dessas outorgas para quando o reservatório começar a novamente se reduzir, haja uma restrição em alguns tipos de outorga, não em todas. É uma discussão muito difícil, é uma discussão que o comitê conseguiu fazer porque já tinha o contato e a participação de muitos atores, mas mesmo assim ela não é uma discussão fácil de ser feita, porque qualquer decisão nessa situação que nós estamos hoje é uma decisão que vai prejudicar alguma coisa, ou a qualidade de água do rio, ou as captações a montante, ou as captações a jusante. Então, nós estamos num período bem conflituoso. Mas a vantagem é que conseguiu todo mundo sentar numa mesa e, neste momento, pelo menos, todo mundo está imbuído em tentar manter o reservatório fora do seu volume morto, que é um perigo
eminente. Eu trouxe esse relato aqui para o Encob só para a gente depois discutir em algum outro momento, que o comitê de bacia ele tem as suas vantagens, mas também tem algumas limitações. E aqui no estado de São Paulo, a principal limitação é que qualquer decisão do comitê acaba tendo que ser submetida aos órgãos de controle do estado, porque são eles que têm os mecanismos legais para fazer valer a decisão do comitê. Felizmente isso está acontecendo, mas podia não acontecer, né? Então é uma questão que a gente precisa pensar quando for tentar evoluir esse modelo participativo para a gestão das águas nas bacias hidrográficas. É isso, gente. Obrigado. Estou à disposição.